Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Bom dia, graça e paz. Nós queremos começar o nosso culto já aqui, expressando nossa alegria e gratidão a Deus pela vida de cada papai da nossa igreja. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, que Jesus Cristo, nosso Senhor, continue sendo visto em você, que você continue aqui sendo um pai segundo o coração de Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus. Soberano Deus, Pai Celestial, nós somos gratos a Deus, porque por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós nos tornamos seus filhos. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus Pai, que provém para nós, ó Deus, aquilo que precisamos, tanto materialmente, ó Deus, como o pão, como as vestes, como o lar. Obrigado porque Tu és provedor, ó Pai. Te agradecemos também porque Tu és um Pai provedor espiritual. Obrigado porque o Senhor tem provido para nós a alegria, a paz, a esperança. Senhor Deus, como membros da Tua família, nós nos sentamos à Tua mesa, pois a Tua mesa é farta de paz, de alegria, de prosperidade, Senhor. Acolhe, ó Deus, cada filho, Senhor Deus. Que nesse dia o Senhor esteja também trabalhando no coração de cada pai, fortalecendo, Deus, para que ele possa perseverar nessa missão de ser um exemplo, nesta missão, ó Deus, aqui de ser, ó Deus, o condutor. Que o Senhor ajude poderosamente cada pai aqui nesse dia a reconhecer as bênçãos do Senhor sobre ele. Que seja um dia de paz, de comunhão, de celebração e de gratidão ao Senhor, porque o Senhor, ó Deus, nos fez família, um só corpo em Cristo Jesus. Senhor Deus, obrigado a Deus por esse santo ajuntamento aqui. Que tudo que fizermos aqui por palavras, por obras, seja para a glória do Teu nome, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Aqui algumas instruções para os pais, mas estas mesmas instruções podem ser aplicadas para todos nós. Provérbios capítulo 4 é um texto bem inspirativo, que nos mostra aqui, de fato, aqui o caminho em que todos nós devemos caminhar. É uma lição aqui de Salomão para seus filhos, e que possamos ouvir aqui o recado de Salomão. Provérbios capítulo 4 diz assim: ouve, filhos meus, a instrução do Pai, prestai atenção a fim de alcançar-lhes, porquanto o ensino que vos ofereço é excelente. Não desprezeis a minha doutrina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais, e meu querido pai me ensinava, dizendo: retém o teu coração as minhas palavras, busca a sabedoria, procura obter entendimento. Não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Não abandones a sabedoria, ela te protegerá. Ama e ela te dará segurança. O princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria, investe todo o teu tempo, dedica grande consideração à sabedoria e ela te exaltará. Abraça e ela honrará. Ela te corará com exuberante diadema de graça sobre tua cabeça, e nela fará repousar o esplendor da glória. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras, e terás vida longa. No caminho da sabedoria te conduzi, e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Retém a orientação que recebeste, jamais a desprezes. Guarda bem, pois jamais sigas pelas trilhas dos ímpios, tampouco andes pelas veredas dos maus. Evita o mau caminho, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo, porquanto os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal.
não podem dormir se não fizerem tropeçar alguém, pois eles se alimentam com o pão da malignidade e se embriagam com o vinho. Entretanto, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. O caminho dos perversos é como as mais densas trevas, nem conseguem saber. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os ouvidos. Jamais os percas de vista, guardando-os no mais íntimo das suas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olhe sempre para a frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus caminhos serão iluminados. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Amém? Pode se sentar. Que texto maravilhoso, né? Parece que Salomão está aqui falando com um filho que está começando a andar. E ele então dá diversos conselhos, todos eles proveitosos para a nossa jornada. E essa frase, ouve filho, é uma frase que não quer dizer tão somente o ouvir aqui em relação mesmo aos nossos ouvidos, mas sim a obedecer. É indispensável a obediência. É indispensável que as palavras do Pai cheguem aos nossos ouvidos, mas também sejam obedecidas, sejam aplicadas em nosso coração. É por isso que Salomão faz esse contraste então entre o ouvir, o viver e a sabedoria. A sabedoria é obedecer. Lembre-se das palavras então aqui de Salomão e ouça a instrução do seu pai. Mais uma vez nós agradecemos a Deus aqui pela vida de cada pai da nossa igreja. Pedimos a Deus que Ele seja aqui esse pai conselheiro, como nós ouvimos aqui nesse provérbio. Nós queremos agradecer a Deus aqui pela vida daqueles que estão aqui conosco nessa manhã. Deus abençoe a sua vida, tá? E agora nós queremos fazer aqui um momento de missões. Nós vamos convidar a nossa irmã Valdirene. Prepare o seu coração então, crê no Senhor, se envolva com missões, com essa obra do Senhor, que é muito importante. Graça e paz, igreja. Amém, igreja? Bom dia. Para mim é muita alegria, é muito assim, no meu coração. Eu fico muito alegre em falar desse tema, porque é um tema que nos confronta todos os dias, né? Não só no momento de missões da nossa igreja, que é no momento de campanha, né? Temos 3 campanhas anuais e esse momento em nossas vidas temos que ter todos os dias, né? Fazer missões com o nosso vizinho, fazer missões com o nosso colega de trabalho, fazer missões no nosso bairro, na nossa cidade. E o tema da campanha é esse aqui. Eu creio, né, que a divisa está lá em Marcos 9:23, quando Jesus fala assim, ó, que tudo é possível àquele que crê. E Jesus, ele afirma que tudo é possível ao que crê. Então, se eu creio, eu vou ver a glória de Deus. Se você crê também, você verás a glória de Deus. E você verás os filhos dos seus filhos que prosperará também. Você verá missões. Se você fizer com amor na sua mão, você verá também a prosperidade do Senhor pelas suas mãos, pela sua boca, pelas suas ações. E o desafio dessa campanha este ano como se diz, né? O meu colega de trabalho, que tudo hoje se volta em torno dessa pandemia. E quando a gente fala de desafio para missões, é muito desafiador mesmo, porque essa campanha nasceu no meio de uma luta, né? De uma luta, digo, espiritual, uma luta carnal. E temos obrigações a fazer e vivemos o desafio. Provocada por um vírus invisível, mas que infectou diversas pessoas ao redor do mundo, trazendo um impacto para todos nós.
o que descobrimos, o que temos visto, né? o que podemos viver e procurar oportunidade em meio a essa situação. Descobrimos diversas ferramentas proporcionadas pela internet e suas redes sociais. E em nossas casas descobrimos o quanto é importante o culto doméstico, né? O culto com os irmãos na congregação, os cultos online, né? Tem alcançado várias pessoas que nunca cogitaram nem entrar numa igreja. E o tema da campanha nasceu nesse calor. Quando afirmamos que cremos, não nos baseamos nas circunstâncias, mas na fé em Jesus Cristo, que pode trazer à existência todas as coisas para que parecem impossíveis. Seja você também o influenciador digital dessa campanha. Contamos com suas orações, oferta e seu apoio. Irmãos, colocamos no grupo a semana passada uma oferta, uma venda, né, de bolo e pão. E aí de queijo. Nós conseguimos vender todos os itens, né, para a honra e glória de Deus. Graças a Deus, Deus é bom e Deus trata o seu povo quando fazemos com amor. Essa semana vai ser colocado lá também no grupo mais outras coisas. E eu conto, irmãos, encarecidamente mesmo, com a ajuda e apoio da igreja. Porque é a igreja do Senhor que precisa fazer missões. É a igreja do Senhor que precisa romper essas barreiras. É a igreja do Senhor que precisa romper todas as circunstâncias. Se estamos aqui é porque o Senhor permitiu. Se estamos vivos hoje de manhã, no dia dos pais, é porque o Senhor permitiu. Então esse amor, esse ardor no nosso coração tem que ser todos os dias, né? Você pode comprar um weekly, mas o valor está muito alto. Irmãos, não pense no valor, pense numa oferta que você vai passar para alguém, um missionário que está lá precisando de nós. E aí você vai estar ajudando, você vai estar ofertando, você vai estar colaborando com missões. É muito importante isso. E eu conto com a participação de todos os irmãos. Amém? Amém. Eu vou pedir para o pastor orar, pelos pais missionários. E em nome do Ministério de Missões dessa igreja, que é composto por mim, Eli, Ju, Val e Nusa, eu quero pedir que você ore também pelos pais da nossa igreja, né? Que eles possam também fazer missões em qualquer lugar onde eles estiverem, e principalmente pelos pais que estão, né, afora no mundo afora, que deixou famílias para poder seguir o caminho do Senhor e fazer missões. Amém? Oremos. Soberano Deus, amado Pai, nós queremos agora agradecer ao Senhor também pela vida, Deus, de cada missionário que é pai. Que o Senhor abençoe poderosamente, ó Deus, essa campanha de missões. Possamos crer, ó Deus, que Tu és o Deus Pai, ó Deus, de todos os povos. Nós também queremos agradecer por cada papai aqui da nossa igreja, que seja um dia de muita celebração, de alegria e de comunhão, Senhor. Sabemos que esta pandemia veio, nos quebrou, ó Deus, nesse projeto, ó Deus, às vezes de eventos, mas não há nenhum evento, ó Deus, tão maravilhoso quanto a paz em família, a harmonia. Por isso, abençoe poderosamente a vida de cada pai da nossa igreja. Em nome de Jesus, abençoe também cada missionário, os seus pais, também aqueles que são pais, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, celebre em missões aqui a crença em Jesus Cristo, ó Pai. E que vidas conheçam o Senhor como o único e suficiente Salvador. No nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero dizer que eu ia comprar o queijo, mas aí a irmã Maísa comprou mais rápido que eu. E eu não achei justo, né, eu dar a informação e já ir comprando o queijo. Mas que bom, abracem mesmo essa campanha de missões, porque é algo muito maravilhoso. Nós queremos agora, diz que tem mais queijo, né? Nós queremos agora então passar para o nosso momento de mordomia. E eu queria trazer aqui aquele texto em que Jesus fala para o jovem rico, né? Vá, vende tudo e dê aos pobres. Interessante que Jesus estava falando ali não que a salvação seria obtida por esse ato em si, mas pelo desprendimento. Quantas vezes nós somos apegados, irmãos, às nossas finanças? E as Escrituras nos ensinam mesmo a sermos aqui pessoas que desprendidas, desapegadas com as coisas desse mundo. Então, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, nós estamos também servindo ao Senhor. E eu queria que você então pudesse abraçar esse momento exclusivo aqui dos membros dessa igreja, ok? Eu quero convidar então você que veio preparado com o seu dízimo, sua oferta para adorar ao Senhor, venha à frente.
nós vamos cantar e depois nós vamos também estar adorando o Senhor. Quero orar antes, deixa eu orar antes aqui pelos dizimistas e ofertantes. Soberano Deus, obrigado, ó Pai, ó Deus, aqui por esse dia, e nos ensina, Senhor, a cada vez mais a depositar em seu altar tudo que somos e tudo que temos. Que os nossos corações não sejam, ó Deus, aqui devotos às heranças, às herdades que temos, mas que os nossos corações, ó Deus, estejam apegados em Ti. Abençoa a vida de cada irmão, que o Senhor, ó Deus, continue prosperando o Teu povo. Abençoa esses que estão preparados para adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas. E abençoe, ó Deus, esse momento, no nome de Jesus. Amém. Então os irmãos que estão preparados podem vir trazer seu dízimo, sua oferta. Graças e paz, irmãos. Amém. Vamos nos colocar de pé. Bom dia a todos. Bom dia também aos irmãos que estarão ouvindo essa mensagem à noite. Feliz Dia dos Pais a todos. Aos que também nos assistem, que não podem estar conosco aqui no culto presencial. Vamos adorar o Senhor. Bom. Vamos jubilar o Senhor. As palmas. As palmas. Pois um dia a sua morte trouxe todos
Amém. Todo mundo sabe cantar, vamos adorar o Senhor. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta por quê? Se chorar, chora nos pés do Senhor, e Jesus como seu consolador. O seu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, você que os passos de Jesus vou levar, onde vai na cruz, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando. O inimigo se levanta, mas tem que sair. O crente não nega a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Se ele está protegido, Deus abre aos seus anjos para proteger. Bem guardado esse durante si, porque você seguir os passos de Jesus, eu vou levar. Como vale na cruz, se espinhos ferem os pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não nega a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Vem guardado nesse tempo, porque você os passos eu vou levar. Como vale na cruz, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar esse momento de louvor agora cantando uma música que fala muito ao meu coração sempre que a gente ministra aqui na igreja, porque ela diz que aquele que me amou, a palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Ou seja, toda iniciativa sempre parte de Deus, né? Na música Jesus em tua presença que a gente jubilou, diz que o véu que separava, que nos separava de Deus, já não separa mais. Quem rasgou o véu, a Bíblia diz que rasgou de alto a baixo, do alto a baixo. A iniciativa de rasgar o véu também partiu do nosso Deus. Isso significa que nada que nós possamos fazer vai nos tornar minimamente dignos de estar aqui na casa do Senhor nessa manhã ou em qualquer dia das nossas vidas, mas nós estamos aqui porque Ele nos permite, pela misericórdia dEle. Então essa música diz: eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida para te oferecer. O mínimo que nós podemos fazer depois de tudo que Deus tem feito em nossas vidas, né, desde o princípio da história do homem, é entregar nossa vida ao nosso Deus. Amém?
você. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer. Misturas muito mais que eu possa ter. Tu és o autor, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o Deus, meu Senhor. Eu sei que é pra o teu louvor, Deus, meu Senhor. Agora só as vozes vão cantar. Tu és o autor, só as vozes. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor que nos amou primeiro, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Amém, Jesus. Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Amém. Nós vamos continuar aqui o nosso culto. Nós queremos agradecer aqui em especial a presença aqui de Nalva e de Rafael, né? Sejam bem-vindos aqui em nosso meio, viu? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos orar agora nesse momento, então. Depois nós vamos ouvir a mensagem do Senhor. Eu convido você, então, que necessita dos cuidados de Deus, a se colocar em pé. Você que precisa do cuidado de Deus no trabalho, na sua família, você que precisa do cuidado de Deus na saúde, se coloque em pé, ou que queira apresentar alguém que necessite dos cuidados de Deus. Soberano Deus, nós queremos agora, pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor, pedir ao Senhor, ao Pai, que conceda vigor para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão cansados, enfermos, que o Senhor, como médico, ó Pai, esteja socorrendo essas vidas, ó Pai. Oramos também por aqueles que necessitam do trabalho de Deus, ó Pai, em sua família, no seu trabalho, que o Senhor esteja ali, ó Deus, socorrendo, dando sabedoria, solução, dando a Ele, ó Deus, direção. Toma também nas suas mãos aqueles que precisam da direção do Senhor também, ó Pai, em algo, ó Deus, que eu sou incapaz de mencionar aqui. Que o Senhor, ó Pai, esteja usando essa situação para despertamento, envolvimento, ó Deus, com o Senhor. E em nome de Jesus, ó Deus, nesses dias, ó Pai, de isolamento social, que nós não vamos nos isolar de Ti. Fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Eu quero te convidar prontamente a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 15. Salmo de número 15. Salmo de número 15. Nesta manhã nós queremos trabalhar um pouco aqui o Salmo de número 15, um salmo muito bonito. Salmo de número 15.
Salmo é o livro, o capítulo é o capítulo 15. Eu vou ler e vocês vão acompanhar. Um salmo de Davi. Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica justiça, que de coração fala a verdade e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra seu companheiro. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida, caminhará seguro e em paz. Senhor, em nome de Jesus, nos traga essa segurança, essa paz, ó Pai. Que nós sejamos homens e mulheres segundo o teu coração, cidadãos, ó Deus, dignos, ó Deus, de morar, ó Deus, em teu santo tabernáculo. Abençoe-nos, ó Deus, agora, que o Senhor transforme os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer aqui uma atividade com vocês. Eu gostaria que vocês sempre, ainda com a sua Bíblia aberta no Salmo 15, nós vamos fazer o seguinte: eu vou ler os versos de 2 a 5 e vocês vão ler sempre o verso 1. O que a gente vai fazer então? Vocês vão começar lendo: Senhor, quem poderá hospedar-se no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Eu vou responder com o verso 2. Depois que eu ler o verso 2, vocês vão ler novamente o verso 1. Eu vou ler o verso 3. Depois que eu ler o verso 3, vocês vão ler o verso 1. Eu vou ler o verso 4. Depois que então eu ler o verso 4, vocês vão ler o verso 1 e eu vou fechar lendo o verso 5. Ok? Ou seja, vocês vão sempre fazer a pergunta: quem é que vai morar no tabernáculo ou subir no monte? E eu vou sempre responder. Ok? Por favor, então, leiam o verso 1. Vamos lá? Quem? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E não usa a sua língua com maledicência, nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantém as palavras empenhadas e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida, caminhará seguro e em paz. Amém? Só fiz essa dinâmica porque provavelmente muitos aqui dizem que era assim que talvez lá no antigo Israel se liam esse salmo, né? Parece então que as pessoas faziam ali a pergunta do verso 1 e o sacerdote respondia, apontando sempre a direção. Esse salmo é um salmo muito interessante. Se você ler o Salmo 14, verso 3, nós vamos descobrir que não há ninguém que faça o bem. Que não há ninguém que faça o bem. E a gente está repleto disso, né? Esses dias mesmo a gente está vendo aí, a gente está sendo bombardeado com esse vídeo, por exemplo, que saiu na internet agora, de um sujeito ofendendo um motoboy, né? Por causa de coisas triviais, sendo preconceituoso. Esses dias nós vimos também aí como o coração do homem está cheio de pecados, né? Não há realmente aqui ninguém que faça o bem, conforme o Salmo 14, 3. Nós vemos aqui o projeto de família da Natura, né? Mas graças a Deus, nós louvamos a Deus também por essa semana, por esse maravilhoso vídeo que saiu na internet aí, do menininho, né? Com a caixa de engraxate nas costas, engraxando o sapato, e ele entra na relojaria, e ele pede ao Senhor ali um relógio para o pai, né? Uma lição para a gente, né? A gente então vê que ainda esperança, ainda é para esse mundo em caos, para esse mundo em que não há ninguém que faça o bem. Nós vimos ali então que o padrão nosso,
Nosso padrão sem Deus é o pecado. E agora nós vamos aprender nesta manhã, então, sobre as características dos cidadãos do reino dos céus. Como hoje é dia dos pais, eu posso colocar aqui também as características de um pai aqui do reino dos céus. Mas o texto vai falar para todos nós, homens, mulheres, filhos, netos, tios aqui, quais são as características aqui de alguém do reino dos céus. Mas me permita fazer algumas perguntas aqui, para a gente observar um pouco também, que às vezes quando a gente olha muito lá fora, a gente fala muito assim, o pecado está lá fora, e às vezes a gente não fala que o pecado está aqui dentro de nós. Então eu quero fazer algumas perguntas aqui, para que a gente possa também meditar. Se pudéssemos acompanhá-lo ao longo de seus dias, se pudéssemos ter acesso às suas redes sociais, se pudéssemos conversar com seus amigos e familiares sobre você, e exagerando um pouco mais, se pudéssemos ler os seus pensamentos, já imaginou? Veríamos ou ouviríamos algo que te condena ou algo negativo? O alvo é mostrar que nós não somos perfeitos. O alvo é mostrar que você e eu não somos perfeitos. Mas você sabia que a gente pode ser cidadão do reino dos céus, que vocês podem ser pais dos céus? Mas como? Lendo esse salmo então, o Salmo 15, nós vamos ver aí esse padrão aqui, as características de um pai do reino dos céus. Segundo Benjamin Franklin, esse é o salmo do cavalheiro. Para ele, o salmo representa o padrão de vida segundo o qual um cavalheiro deveria padronizar o seu andar. Vamos então ver aqui nesse texto aqui de Salmo 15 algumas sugestões. Alguns vão supor que esse salmo aqui foi escrito quando a arca foi trazida para Sião. Davi que fez isso. Foi Davi que, de certa maneira, criou as bases ali para a monarquia em Israel. Foi Davi que fez, por exemplo, Jerusalém a capital. Foi Davi que fez o projeto do templo. Ele não construiu o templo, mas preparou o projeto todo para seu filho Salomão. E foi Davi que trouxe a arca para Sião, ali para Jerusalém. Então, provavelmente, aqui conforme primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, foi nessa época aqui que Davi trouxe a arca, e provavelmente parece também que esse Salmo 15. Então, o Salmo 15 surge aqui nesse contexto aqui. Ele é interpretado de modo bem diferente. Na época dos judeus, por exemplo, ele era lido como eu li aqui. Aqueles que estavam ali, os congregados, liam o verso 1, eles faziam essa pergunta, representando a pergunta deles, né? Como é que nós vamos habitar no tabernáculo de Deus? Como nós podemos subir no Monte Santo de Deus? E o celebrante, ou o sacerdote, respondia com os demais versos. E esse texto aqui era usado então como uma fonte de renovação moral para o judeu. Era um texto então, segundo alguns aqui, porque esse texto faz referência aqui à lei, a alguns aspectos da lei, esse salmo também era um salmo aqui para ser usado nesta renovação da aliança com Deus. Nós vemos aqui duas respostas são dadas sempre a cada pergunta aqui, essa pergunta, né? Quem poderá morar no tabernáculo santo de Deus? Há duas respostas são dadas, cada resposta tem uma forma positiva e outra negativa. Se você for olhar lá no verso 15, ele fala de algo positivo que esse cidadão do reino dos céus faz, e de algo negativo, daquilo que ele não faz. Como aqui uma característica então desse cidadão do reino dos céus. Mas como o cristão deve enxergar o Salmo 15? Como nós devemos aplicar o Salmo 15? Esse salmo então apresenta aqui não tanto a maneira como uma pessoa encontra o Senhor. Esse salmo não fala aqui como nós vamos receber, mas a maneira como nós devemos viver. Esse salmo aqui não fala o que podemos fazer, mas o salmo fala também o que Deus fez em nossas vidas. Esse salmo então não é para entrar, mas como viver. Esse salmo apresenta características morais e éticas que Deus deseja encontrar em nossas vidas, tanto em público como em particular.
Mas aqui não é uma imposição, não está dizendo aquilo que de fato vai abrir as portas dos céus. Mas como Deus, com a sua graça e misericórdia, pode transformar as nossas vidas, e como o céu é oferecido de graça aqui a nós. Primeiro, Davi começa com o verso 1, e o verso 1 é o versículo então chave aqui, porque faz essa pergunta que vai desdobrar nas perguntas nos demais versos. Então Davi pergunta como um pecador pode ter comunhão. Lembra Salmo 14, 3? Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E Davi então está com essa questão no coração. Parece que essa situação do Salmo 14 ela vai também para o Salmo 15. Agora Davi então faz essa pergunta: como um pecador pode ter comunhão? E quais são então essas características? Primeiro, aqui é indispensável que nós temos comunhão com Deus. E comunhão quer dizer relacionamento. Quando Davi faz essa pergunta, Senhor, e ele usa a palavra aqui Yahvé, é a palavra Yahvé, Senhor, quem poderá hospedar-se em seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E ele não fala entrar no sentido de entrar e não permanecer, ele não fala de residir ali de maneira passageira, mas plenamente. Então Davi está falando aqui de comunhão. O desejo de Deus é comunhão, é relacionamento. O salmo inteiro então depende do verso 1. O verso 1 é crucial e é o mais importante, porque faz essa pergunta penetrante que deve habitar no nosso coração. O que nós podemos fazer para habitar com Deus? Na verdade, deve ser algo que nós devemos sempre repetir, se nós temos comunhão com Deus. Porque, como diz já o salmista, a melhor coisa é estar na presença do Senhor. Meu coração se alegra por ir à casa do Senhor. Imagine então, irmãos, a alegria que há no coração daquele que quer habitar, e deve haver de fato esse desejo em nossos corações, de ter comunhão com Deus, relacionamento genuíno com Deus. É isso que Davi está dizendo aqui. A resposta de Davi então forma o restante do salmo aqui. Na verdade, essa resposta também é uma resposta dada por Deus ao coração de Davi. As referências a tabernáculo e santo monte aqui são ambas aqui símbolos da presença de Deus. A igreja não é templo. A igreja é você e eu. São pessoas. Então, Davi toma aqui emprestado esses termos, tabernáculo e monte, para então ilustrar aqui a presença de Deus, o relacionamento com Deus. São expressões descritivas de íntima comunhão com Deus. Porque nós temos que fazer essa pergunta: como anda a nossa comunhão com Deus, e o que podemos fazer para que a nossa comunhão então com Deus seja de fato profunda, íntima. E eu quero parafrasear Davi aqui com uma outra pergunta aqui, que talvez seja a mesma pergunta: quais são as qualidades necessárias para que uma pessoa pecadora possa manter e desfrutar de uma comunhão íntima com o Senhor? Quais são essas características? Para você, pai, quais são essas características de um pai do reino dos céus? E eu queria também lembrar você o seguinte: seu relacionamento com Deus não começará na eternidade. Nosso relacionamento com Deus não vai começar quando a gente estiver no tabernáculo santo de Deus, nem no seu monte santo. Mas deve ser íntimo, profundo e constante agora. O nosso relacionamento com Deus não irá começar. Ele já começou. E agora ele já deve ser íntimo e profundo. Eu posso ter comunhão com Deus agora. Eu posso desfrutar deste tabernáculo de Deus em mim agora, porque Deus habita o coração do homem, não os templos feitos por mãos humanas. E é por isso que Davi está ilustrando aqui com o santo tabernáculo. Davi está ilustrando com comunhão, com presença íntima de Deus. E aqui também é uma palavra de confronto. Como os nossos pecados contínuos, ou os pecados dos quais nós não nos arrependemos, afetam nossa esperança ou nossa experiência de comunhão com Deus. E eles afetam muito. Eles rompem, eles criam esse abrigo entre nós e o nosso Deus.
Isso tudo aqui é para mostrar, logo no verso 1, que Davi está dizendo que a melhor coisa é ter comunhão com Deus. Uma comunhão íntima, profunda. E a gente precisa se perguntar se nós estamos de fato entrando, vivendo na presença de Deus. É interessante que Davi faz essa pergunta no verso 1, justamente quem, mas depois ele começa a tratar do como. Do como. E aí ele começa então mostrando a primeira característica desse pai do reino dos céus, desse cidadão do reino dos céus. A primeira característica é um caráter íntegro. E as palavras desse cidadão do reino dos céus, desse pai do reino dos céus, são comedidas. O verso 2 diz assim: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça de coração, fala a verdade. Verso 3: e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Então, a resposta de Deus para Davi, aqui no verso 2, é que aquele que é íntegro, aquele que vislumbra um homem que anda em sinceridade, integridade. A palavra hebraica aqui para íntegro é ser sólido, saudável, completo. Aquele que é sincero, né? Ou seja, sem cera. Esta é a característica daqueles que são aqui os habitantes desse tabernáculo santo. São íntegros, são sólidos. O crente que está interessado em manter comunhão com Deus é cuidadoso quanto à maneira como ele vive, aonde vai e o que diz. A pessoa sólida anda na esfera da verdade, recusando-se a viver a mentira. Esta é a característica dos pais do reino dos céus. Ele está interessado em manter comunhão com Deus. E por causa desse interesse, ele subordina todas as suas ações, inclusive a língua, a autoridade daquele que ele ama, do Pai Celestial. Mas ele também é aquele que pratica a justiça. Isso tem a ver então com o que nós fazemos agora. Então percebe que Davi está ilustrando que você, para ter comunhão com Deus profunda e habitar com Ele, precisa viver. E aqui ele começa a falar que esse viver é fazer e praticar a justiça. Praticar a justiça então deve ser um hábito consciente em nossa vida. A nossa conduta deve ser honesta e as nossas atitudes devem ser livres aqui de transigência. Nós precisamos fazer a justiça porque é o que o Pai Celestial faz. Devemos obedecer às leis da terra e deixar que a lei de Deus guie todas as nossas decisões. Não meramente obedecer às leis e à moral, mas viver acima de qualquer reprovação. Mas o verso 1 está falando de habitar com Deus nos céus em seu santo tabernáculo. O verso 2 em diante está falando então do viver aqui. Porque era esta ideia que Davi tinha, que habitar com Deus não é estar separado, Deus nos céus e eu aqui na terra. É aqui e agora. É essa ideia de novo de ter comunhão com Deus, não lá na eternidade, mas ter comunhão com Deus aqui e agora. E essa comunhão com Deus, ela é já apresentada aos homens no agora. Israel foi chamado para ser a vitrine de Deus aos povos. De certa forma nós somos chamados aqui também para sermos aqui a vitrine e expor aqui a nossa comunhão com Deus para os homens agora, de tal maneira que eles queiram entrar e experimentar e comprar e adquirir esta mesma comunhão. É isso que Davi está dizendo aqui. É de fato viver aqui as leis de Deus. Porque quando a gente vive as leis de Deus, isso chama muito mais atenção. Por isso Davi está caminhando. Primeira característica então deste pai aqui do reino dos céus, desse cidadão do reino dos céus, é um coração íntegro, é um coração de fato daquele que fala a verdade.
E ele diz assim, isso tem a ver então com a maneira como nós pensamos. E ele diz, aquele que não difama com a sua língua. Isso tem a ver então com o que dizemos. A palavra hebraica aqui traduzida como difamar, significa literalmente circular, caminhar. O que isso quer dizer? A ideia incluiria então alguém que anda aqui e ali espalhando fofoca. Aquele que anda demais aí, derramando um veneno verbal e ferindo a reputação dos outros pelas costas. E o que falar dos outros tem a ver com comunhão? De novo, Davi aproxima essa realidade dos céus com aqui e agora, mostrando aqui o que nós fazemos aqui. Mostra com quem estamos nos relacionando. É como se o marido dissesse para a esposa que ama muito a Deus, que se relaciona muito com Deus, que tem comunhão com Deus, e Deus dissesse para ele, agora mostre isso no viver com a sua esposa. É como se Deus estivesse dizendo aqui para o pai, você diz que me ama, que quer estar em meu santo tabernáculo, habitar comigo, mostre isso para o seu filho agora, falando a verdade. Então veja que o texto está trabalhando aqui o viver. Você é fofoqueiro? Olha o alerta que aparece em Provérbios 6, a partir do verso 19. Provérbios 6:16. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que Ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contendas entre irmãos. Verso 19 e verso de número 17 falam de quê? Língua. Nós estamos vendo aqui que o Pai segundo o coração de Deus, o Pai que é cidadão do reino dos céus, é aquele que não difama com a sua língua. Ele tem tanta comunhão com Deus que ele submete a sua língua ao senhorio de Deus. Nós vemos aqui algo também importante, já que nós estamos trabalhando com a língua. Como você lida com os comentários, com as informações que chegam a você? Eu quero te trazer aqui uma sugestão. Eu quero te apresentar os 4 portões da informação. Portão número 1, quando alguém chegar com alguma informação ou comentário a você, primeiro pergunte-se, é confidencial? Se sim, nunca mencione. Portão número 2, é verdade? A questão pode precisar de alguma investigação. Questão número 3, ou portão número 3, é necessário? Palavras demais são inúteis. Portão número 4, é bondosa essas palavras ou esses comentários? Serve a um propósito saudável? Provérbios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. As palavras que saem dos nossos corações mostram o que há em nossos corações, a quem eles pertencem. Por isso, Davi está dizendo que é aquele que vai habitar no Monte Santo de Deus, em seu tabernáculo santo, ele pratica a verdade. A segunda característica aparece no verso 4 ao verso 5 deste Pai aqui do reino dos céus. Ele é um pai leal e honroso. Diz assim o texto: a seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica a honra aos que temem ao Senhor. Veja então que esse verso já mostra claramente aqui que ele é leal. Ele é leal àquele que é íntegro, aquele que teme ao Senhor. O Salmo de Davi então explora aqui essas características de um cidadão do reino dos céus, que desfruta de comunhão com o Senhor. Ele é leal. Verso 4. O crente cheio do Espírito Santo é leal, ele é coerente, ele não é inconstante, ele não é instável, ele não traz aqui conscientemente alguma dificuldade sobre os outros.
Mas vocês percebem uma coisa também interessante? O verso 1 fala de comunhão com Deus, de comunhão com os céus, de habitar o tabernáculo santo de Deus. Os versos de 2 a 5 falam de relacionamentos, falam de vida com o outro, de atitudes para com o outro, que refletem o grau de comunhão que nós temos com Deus. É por isso que Davi está falando aqui que ele é leal. Quando você é leal ao outro, leal à sua família, leal àqueles que estão à sua volta, também mostra a sua fidelidade a Deus, ilustra a sua comunhão com Ele. O ímpio se desvia então da vontade de Deus. Veja que aqui nós vemos essa característica dele reprovar esse ímpio. O verso de número 4 continua dizendo: a seus olhos o ímpio é desprezível. Ímpio, talvez na sua Bíblia esteja repúblico, né? Mencionado aqui é literalmente alguém sem valor, alguém totalmente desinteressado pelas coisas espirituais. Esse é o ímpio. O cristão autêntico, que possui forte integridade, ele discernirá o impacto então que tal pessoa pode causar, e ele vai então escolher aqueles que podem abençoar, aqueles que podem transformar a sua vida, aqueles que vão aproximá-lo do Senhor. Por isso o verso 4 faz essa separação. Primeiramente apresenta aqui o salmista apresenta aqui este que se separa do ímpio, mas que procura aqueles que temem ao Senhor. Lembrando que de fato a pessoa que eu escolho para andar comigo, ela também influencia. Aquela pessoa que eu escolho para ter comunhão também influencia a minha vida. Sabe um motivo coerente para você se aproximar daquele que não tem a luz de Cristo? O único motivo coerente é o evangelismo, para que você o atraia para Cristo Jesus. Mas percebemos aqui que esta é a característica então daquele que é um cidadão do reino dos céus. Ele é leal em seus relacionamentos. No verso 5 também nós vemos aqui que ele é honroso. Exatamente isso, que ele honra. A escalada então dos valores cristãos que anda com o Senhor é determinada pelos princípios bíblicos, pelo fato de termos a tendência de imitar aqueles com quem passamos mais tempo. Precisamos então de amigos parecidos com Cristo, porque quando mais nós nos aproximamos de pessoas que são amigas de Cristo, mais nós iremos imitar a Cristo. Você então já notou essa ênfase aí nos seus relacionamentos? Com quem que você anda? Isso sugere então esta correlação entre a maneira como tratamos os outros e a maneira como nós relacionamos com Deus. Mais uma vez nós lembramos disso. Davi está falando que este que irá habitar o tabernáculo santo de Deus, o seu monte santo, é esse que se relaciona muito bem com aqueles que estão à sua volta, que procuram pessoas que imitam a Jesus, que se desvia de pessoas que são ímpias, que fala a verdade. Para Davi, então, nosso relacionamento uns com os outros diz muito como é o nosso relacionamento com Deus. Jesus também correlaciona nossas ações para com o próximo com as ações de Deus para conosco. Por exemplo, lá em Mateus 7,2, Jesus fala assim, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida em que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Em Lucas 6, ele fala: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados. À medida então em que eu uso aqui em meu relacionamento, reflete também a mesma medida do meu relacionamento com Deus. Por isso que esse salmo é um salmo muito maravilhoso. Se eu pudesse então andar contigo, eu poderia avaliar o seu relacionamento com as pessoas, eu iria então medir também o seu relacionamento com Deus. E é interessante, às vezes nós dizemos que amamos tanto a Deus, mas somos incapazes de lavar a louça para a esposa. Nós dizemos que amamos tanto a Deus e que queremos habitar com Ele intimamente, e tratamos tão mal os nossos filhos. Veja então que o texto falou de quem no verso 1? Quem é que vai? Mas
o verso 2 ao verso 5 fala de como? De ações, do viver. E o viver diz muito sobre quem nós somos. O viver mostra muito aquilo que também nós cremos. Por isso, os homens que irão habitar o Monte Santo de Deus são aqueles que em seus relacionamentos aqui, no dia a dia, o fazer um café, o abrir uma porta, o dar uma nota fiscal, pagar os impostos, irão testemunhar que são aqueles que vão habitar o Monte Santo de Deus. No verso de número 5 há uma promessa. Fala que aquele que assim age, ou aqueles que decidiram ser assim, estarão seguros, que há um lugar garantido para eles. O texto, a frase B aqui do verso 5 diz assim: quem assim conduz sua vida, caminhará seguro e em paz. E eu me pergunto, será que existe alguém perfeitamente íntegro, honroso, leal aqui? Porque o texto diz que quem assim conduz sua vida irá habitar seguro e em paz. Senhor, mas como eu vou habitar seguro e em paz se eu não sou assim? O termo hebraico, traduzido aqui por abalado, é uma figura de linguagem que descreve uma insegurança. E a ilustração, sabe qual é? Duas pessoas que estão carregando algo bem pesado, com uma vara nos ombros, e a vara vai em cima e embaixo. E aí ele fala, ó, aquele que faz assim ou que anda assim, caminhará seguro em paz. Isso me traz aqui também a imagem do Salmo 1, verso 3. É aquele que habita às margens do rio, seguro. Não importa se vem seca, se vem tempestade, ele está seguro. E veja que os salmos, eles caminham nesse tema da segurança em Deus. O pensamento então que penetra aqui, além do limiar e das boas-vindas aqui, na realidade, a pergunta me leva novamente ao verso 1. Mais que habitar do que obter admissão, pois as qualidades que o Salmo aqui descreve são aquelas que Deus cria no homem, não as que Ele descobre ou quer ver no homem. Essas qualidades que nós vemos aqui listadas, elas não são de nós mesmos, mas sim de Deus. Esse homem que está seguro aqui, ele não está seguro por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo Jesus. Está seguro aqui não pode alistar-se aos fortes, mas por firme confiança em Deus. Esse está seguro aqui não é porque ele está confiando nas pessoas fortes ou em si mesmo, mas por estar seguro em Deus. Sua confiança está em Deus. Só assim que a última palavra hebraica então do Salmo tem o seu sentido. Esse está seguro aqui é porque Deus é que age em nós, Deus é que promove em nós. Para Spurgeon, esse homem íntegro e aqui perfeito aqui do Salmo 15, que irá habitar no santo monte de Deus, é Cristo Jesus. E ele diz assim: espiritualmente temos aqui uma descrição do homem que é uma criança em casa na igreja de Deus na terra, e que habitará na casa do Senhor para sempre. Ele é principalmente Jesus, o homem perfeito, e nele todos os que pela graça são conformados à sua imagem poderão entrar no Monte Santo. Mais uma vez, o Salmo não diz aqui como nós podemos entrar, mas nos mostra aqui que por meio de Deus, da sua ação em nós, poderemos obter.
Deus é a nossa própria casa, e felizes são aqueles que habitam nele. Jesus Cristo disse para os seus discípulos que ele iria para os céus. Mas olha, não se preocupem, não se entristeçam, porque eu vou preparar morada para vocês. Quando Salomão inaugurou o templo, as pessoas ficaram deslumbradas, mas Deus já havia repetido para o seu pai Davi: eu sou a casa de vocês. Esse texto então nos lembra, irmãos, que nós não seremos aceitos na morada eterna por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo Jesus fez. Esse texto nos lembra que nós só podemos entrar nos céus mediante o sangue do Cordeiro, porque o Salmo 14, verso 3 diz que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, nós somos pecadores. Mas há um homem perfeito que cumpriu todas as exigências aqui. Cristo Jesus, e aqueles que se refugiam em Jesus poderão fazer de Deus a sua casa. O próprio Deus é a casa da alma, uma casa sem paredes fechadas, uma casa que não é restrita no espaço, nem limitada pelo tempo. Essa casa é uma casa de retidão, de pureza, que não permite nenhuma mancha, e pela sua misericórdia podemos entrar. Quando nós observamos então esse texto, nós somos desafiados então a nos perguntar: nós habitamos essa casa? Quem peregrinará em teu tabernáculo? Quem habitará em tua colina sagrada, Senhor? Aqueles que se refugiam em ti. Salmo 24, por favor, abra a sua Bíblia, Salmo 24. Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e estabeleceu sobre as inundações. Agora veja quão parecido o Salmo 24 é com o Salmo 15. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a sua justiça do Deus da sua salvação. Ele receberá a bênção do Senhor. A salvação é algo que nós recebemos do Senhor. Ele nos concedeu por meio de Jesus Cristo. O morar e o habitar no tabernáculo santo de Deus nos foi concedido pelo precioso sangue de Jesus, não por aquilo que fazemos. E aquele que entrega a sua vida a Jesus habitará seguro e em paz. É a promessa que o Salmo 15, verso 5 nos faz. Você gostaria de ser cidadão do reino dos céus? Você gostaria que Deus fosse a sua morada, de habitar plenamente em Deus, de ter comunhão com Ele? Vive então essas características, mas lembre que Jesus é esse homem perfeito, e que por meio dele agora nós temos esse livre acesso, e aqueles que confiam sua vida a Jesus desfrutam desta promessa, desta bênção do verso 5. Ele estará seguro e em paz. Que o Senhor Jesus Cristo nos faça homens, mulheres, pais do reino dos céus com essas características. Soberano Deus, complete a sua palavra em nossos corações, ó Deus, que ela possa, ó Deus, nos levar aqui cada vez mais a esse perfil, ó Deus, de homens fiéis, íntegros, leais, e que, ó Deus, por meio da fé em Jesus, os nossos nomes sejam escritos no livro da vida. Se há alguém aqui inseguro, ó Pai, que ele possa encontrar segurança em Jesus Cristo. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos mais uma vez aqui pela vida dos nossos pais. Nós pedimos que eles sejam aqui, ó Deus, pais dos céus, ó Pai, pais segundo o seu coração, que sejam homens aqui que busquem ter comunhão com o Senhor, comunhão íntima com o Senhor,
Que sejam homens aqui que possam ser leais, íntegros, praticantes da justiça, mas que principalmente sejam pais lavados, redimidos no sangue do Cordeiro. Abençoe-nos, ó Pai, que possamos também imitar a Jesus, né? E que possamos desfrutar dessa segurança que Jesus traz para aqueles que confiam suas vidas a Ele. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que você tenha um domingo maravilhoso na presença do Senhor.